quinta-feira, depois de amanhã, tem jogaço no Maracanã, Vasco e Fluminense. Jogo de ida, semifinal, Copa do Brasil. Ana Flávia Nunes, sabe tudo do Vasco. Vai contar pra gente, tá lá, ó. Fala, Ana Flávia, tudo bem? E aí, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Vasco treinou hoje de manhã. Amanhã cedo vai fazer o último treino de preparação para esse primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. É um trabalho que não é só técnico, é mental também, porque o Vasco quer superar o mau momento, né? O time tem 7 derrotas nos últimos 8 jogos e, além disso, encerrou o Campeonato Brasileiro com aquela goleada para o Atlético Mineiro por 5-0, né? Então, o Vasco tem a Copa do Brasil com uma grande chance para salvar essa temporada e também para encerrar um jejum de quase 10 anos sem títulos, né? Isso porque o último título foi em 2016 com o Campeonato Carioca. Jogadores titulares foram poupados na última rodada do Brasileirão, então devem estar descansados para quinta-feira e quem deve ganhar uma chance entre os titulares é o lateral direito Puma Rodrigues. Mais uma vez ele deve ser improvisado do lado esquerdo na vaga do Lucas Piton, que machucou semana passada, teve uma lesão no joelho, não deve jogar as semifinais da Copa do Brasil. E o Vasco conta com o apoio da torcida. Escobar, mais de 40 mil ingressos foram vendidos para esse primeiro jogo no Maracanã. Vasco é o mandante. Esse apoio muito importante num jogo como esse. Obrigado, Ana Flávia Nunes. Fluminense e Vasco já se enfrentaram 2 vezes na Copa do Brasil, 2000 e 2006. E aí os participantes do quadro Quem Sou Eu de hoje vão ter que adivinhar quem são os jogadores que participaram desses 2 confrontos entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil. Cara de pau, né? Eu tô ganhando a pergunta dele. Quer mais? Pode? Estou aqui para passar energia, para dar sorte para a gente conseguir mais uma vez essa façanha. Vamos lá, Vascão. E eu, que fui campeão brasileiro em 2010, já fiz muito vascaíno chorar e hoje não será diferente aqui no nosso jogo. Hoje você pode ter certeza, vai dar Vascão. E assim como dentro de campo, hoje vai dar Flusão. O confronto aqui vai ser em 2 duplas no formato Quem Sou Eu. O objetivo é adivinhar que jogador está na carta de Vasco ou Fluminense. O participante da vez fica com uma carta na testa e vai fazer perguntas para descobrir quem é o jogador. E o seu companheiro de time é quem responde. E só pode responder sim ou não. Cada acerto vale 1 ponto. Vamos lá. Eu sou brasileiro. Brasileiro. Eu sou meio-campo. Sim. Eu sou do elenco de 2000. Sim. Tá. E apagaram todos os meus campos da minha cabeça porque eu tô nervosa. Eu sou Regis. Não. Eu sou Roger Flores. O próprio. Aí é pra mostrar que o Fluminense é grande. Eu sou de 2000? Não. Nem de 2006? Sim. Sou atacante? Não. Meio campo? Sim. Pedrinho? Não. Camisa 10? Sim. Pô, cara, não vou saber, mano. Não sei, cara. Eu não sei. Tá, você tá vendo como a soberba precede a queda? Zagueiro. Não. Atacante. Sim, ponta. Magno Alves. Não. Fez gol? Fez. Sim. Cara, tô ficando nervoso. Caraca, quem era? Cara, era Lene Tuta. É meio campo? Não. É atacante? Sim. Romário? Não. Jogou em 2000? Sim. Viola? Porra! Me respeita! Nossa, pô. Cabeirão da colina. Tô pensando em um chute, nada, pô. Vamos. Eu tô ganhando a pergunta dele. Atacante fez gol. Vamos quem fez gol? O atacante do Fluminense. Tava tempão pra Copa do Brasil, não pegou, pô. O Viola sempre vem vindo por fora e acaba estando aí no meio desse filé todo. Bom, como ficou tudo empatado, vai ter que ir para as cartas que desempatam, que são as perguntas que eu vou fazer sobre confrontos de 2000 ou 2006. Copa do Brasil agora 2006, né? Quem sofreu um pênalti desperdiçado por Edilson na partida que decidiu a classificação para a final? Lembra do teu elenco aí. Você tava lá, pô. Calma. Moleque, eu acho que foi o Valdirã, mano. Valdirã. É a sua resposta? Tá bom. É a minha resposta, sim. Errou, né? Hernani! Esse lance do Hernani em cima do Thiago. Agora, né, a Copa do Brasil de 2000. Quem fez os gols do Flu no empate por 2-2? Tá passando horário. Intuição feminina. Isso não erra. Tá, eu acho que é Aguinaldo e Magno Alves. Vamos nisso. Aguinaldo já foi. Magno Alves. A CBF premiou os melhores do Brasileirão. É a seleção do campeonato que ficou forte. Quer ver, ó?
Goleiro Rossi, do Flamengo. Lateral direito é o Paulo Henrique, do Vasco. Na zaga, Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Léo Pereira, do Flamengo. Na lateral esquerda, o Reinaldo, do Mirassol. Jogou muito mesmo. No meio, Jorginho, do Flamengo. Lucas Romero, do Cruzeiro. O Arrascaeta, do Flamengo, foi o craque do campeonato também. O Matheus Pereira, do Cruzeiro. Na frente, Caio Jorge, do Cruzeiro. Vitor Roque, do Palmeiras. Técnico é o mago Rafael Guanais, do Mirassol. E a revelação, Ryan, do Vasco. A gente lembra, recentemente, o futebol, as coisas mudam, né? O Vasco ganhou do Fluminense no Maracanã, 2-0, gols do Ryan, o Ryan enaltecido, o Vasco vivia um ótimo momento. São os mesmos times. São. A fase que está diferente. E é o mesmo clássico. Times, o mesmo clássico, no mesmo lugar. Então, não achar que é muito favorito, o Fluminense vive um momento melhor, chega com certo favoritismo, mas... é clássico, as coisas se igualam. Os times não são também, as qualidades técnicas não são muito diferentes, não. Acho nivelado o Fluminense e Vasco. Tanto que há pouco tempo o Vasco era considerado o favorito. Quando saiu o anúncio do confronto, lá atrás, o Vasco tinha um melhor momento e ganhou com autoridade no Maracanã, com o Ryan desequilibrando. Eu acho que se vocês juntarem os dois times aqui, todos os elencos de Fluminense e Vasco, escolhe um. Eu escolho o Ryan. Para mim, quem pode desequilibrar, tem mais poder para desequilibrar, é o jogador do Vasco. A verdade é que a trajetória do Vasco é muito curiosa na temporada, né? Ele faz uma bela segunda janela e aí o Diniz, o seu jeito de jogar encaixa. Ele imprime uma sequência de jogos muito poderosas, né? Vencendo 5 jogos. Elimina o Botafogo, que naquela ocasião era o grande favorito na Copa do Brasil, nessa mesma competição. E logo um pouco depois cai de produção, encontrando o próprio Botafogo e tomando de 3-0 pelo Campeonato Brasileiro. E aí é o 8 ou 80 para o Vasco. Como o Pedrosa disse, se você for olhar os números do Diniz, ou ele precisa ganhar de 4 gols a mais, ou ele não ganha. É uma coisa muito extrema, né, Vini Casagrande? Por exemplo, eu concordo com o Flavinho que o Ryan, de fato, vive um grande momento. Talvez, individualmente falando, a gente escolha ele ali naquela comparação dos dois elencos. Mas o futebol você não joga sozinho, você depende de mais jogadores, você depende do equilíbrio tático também. E hoje o Fluminense se mostra muito melhor preparado, muito melhor treinado por conta disso, porque o Zubeldia conseguiu encontrar esse equilíbrio tanto da parte defensiva quanto da parte ofensiva. Então eu acho que hoje o Fluminense chega melhor, mesmo tendo um Ryan lá no Vasco da Gama. Sim. Então, assim, não adianta, uma andorinha só não vai fazer verão, não adianta. Não adianta o Ryan estar vivendo uma grande fase, sendo que o Diniz perdeu esse equilíbrio que ele encontrou num determinado momento, e ele precisa encontrar o mais rápido possível para poder enfrentar o Fluminense, que vive um grande momento. Encarar o Fluminense hoje é uma tarefa extremamente difícil. Por isso que eu acho que o Fluminense chega como favorito. Isso quer dizer que o Fluminense vai passar? Não. O mata-mata dá essa possibilidade de um time, entre aspas, vivendo um pior momento, passar pelo time que está vivendo o melhor momento. E a gente não vai muito longe não, né, o Flavinic? Há algum tempinho atrás o Vasco era o time a ser batido. Um pouco depois passou a ser o Fluminense. A gente viu o Fluminense no retorno do Brasileirão, ele fica em segundo lugar, ele só perde para o Flamengo. A arrancada do Zubeldia é muito impressionante. Mas se você for olhar os números do Zubeldia, ele não perde no Maracanã, ele só perde para o Vasco, que na ocasião era o mandante, mas é a única partida em que ele não vence, ele perde. O clássico regional, ele tem muitos elementos, muito mais do que a fase. É óbvio que hoje o Fluminense é o grande favorito. E não tem, até o vascaíno acha isso. O Fluminense está numa fase incrível, está jogando por música, tá vencendo, teve uma sequência muito difícil e pontuou pra caramba. Pegou Cruzeiro, pegou Flamengo, pegou Palmeiras, pegou o Mirassol. O Fluminense é o time a ser batido, mas é um clássico regional, Flávio Vinic. Isso tudo muda. O Fluminense não perdeu para nenhum time ali do G4, né? Era a sequência, jogou contra o Mirassol, ganhou o Fla-Flu, saiu para pegar o Cruzeiro, empatou no Mineirão, jogou contra o Palmeiras no Allianz, empatou, ganhou do Grêmio fora, goleou o São Paulo. Momento incrível, mas aí chega uma Copa do Brasil, a torcida do Vasco vai lotar o estádio, esse primeiro jogo, mando de campo do Vasco, vai no mínimo dividir, mas acho que os setores mistos, a torcida do Vasco ainda vai tomar conta. Até porque é o mandante, né? Natural, o mandante, então isso zera. Quantas vezes a gente não chegou no Maracanã, esse time aqui vive um momento melhor.
e chega na hora, a situação se inverte. Até porque os jogadores do Vasco estão se agarrando na Copa do Brasil para virar o jogo da temporada, para acabar a temporada bem, quem sabe com o título, entrar para a história. Tudo pode mudar, reverter esse clima. E os jogadores do Fluminense, de certa forma, já conseguiram aquele objetivo da vaga na fase de grupos da Libertadores. Não sei se pode causar um certo relaxamento. Objetivo alcançado, a gente já está na fase de grupos e não entrar, de repente, com aquela pegada, com aquela gana que o Vasco, de repente, querendo reverter uma situação difícil, pode entrar. Então, isso tudo na hora vai equilibrar. Tudo fica equilibrado. Claro, tem um título que o Fluminense pode conquistar, é um troféu, o Fluminense só conquistou uma vez a Copa do Brasil em 2007. Tem essa motivação, mas acho que a classificação que está garantida na fase de grupo pode causar um certo relaxamento. Eu acho que tem outra motivação também internamente no Fluminense. Pode ser o último título do Thiago Silva com a camisa do Fluminense. E eu não tenho dúvidas que o Thiago Silva vai utilizar esse argumento para incentivar ainda mais seus companheiros. Pessoal, vocês podem fazer história comigo, pode ser meu último título aqui no Fluminense, sou tricolor e tal, vamos ganhar por mim. Pronto, vai motivar os caras. E olha, o Vasco apresentou um kit especial do último uniforme produzido pela Capa, a atual patrocinadora do clube. A ação celebra não apenas o ciclo iniciado em 2020, mas também a história construída entre as duas marcas desde os anos 90, né? O torcedor poderá adquirir um livro que reúne a trajetória da parceria e uma reedição da primeira camisa produzida pela Capa para o Vasco, lançada em 95. Lembrando que a década de 90 para o Vasco foi muito poderosa, né? A camisa conta ainda com um chip integrado que direciona o torcedor a um conteúdo especial sobre bastidores, memórias e curiosidades desse vínculo. Eu adoro essas coisas, Flavinic. Isso é muito legal. E assim, se você, o torcedor que fecha os olhos e lembra do momento vitorioso da história do Vasco, ele lembra da Capa, né? Lembra. Eu tenho aqui lembrança. O Edmundo, aquele número, né? Com um círculo. Sim. E o Edmundo desequilibrando, né? Remete ao torcedor vascaíno, uma época de glória do Vasco. A gente cresceu vendo, né? Final dos anos 80 e na década de 90, o Vasco como a grande força do futebol do Rio de Janeiro, com certeza, e talvez até, né? Do Brasil. Claro. O Vasco ganha no final da década de 80 o Campeonato Brasileiro, de 89, aí tem o Tri Carioca no início dos anos 90, 97 campeão brasileiro de novo, 98 campeão da Libertadores, 2000 volta a ser campeão brasileiro, campeão da Mercosul, as melhores equipes do Rio de Janeiro, com certeza. Aí tinha aquela coisa de clássico, o Flamengo volta e meia dava aquela complicada, mas a gente olhando os jogadores, os elencos, o Vasco tinha um elenco estrelar, década de 80 com Romário, Giovani, Mauricinho, Roberto Dinamite, Bebeto foi o herói daquele título de 89, anos 90, Edmundo, Pedrinho, Felipe. Aí na Libertadores tem Donizete e Luizão. São grandes times que o pessoal do Rio de Janeiro não acompanhava tanto, não. O Vasco era o timaço dos anos 90. O torcedor compra a camisa, o torcedor olha para aquela camisa e lembra com carinho, né? Eu lembro muito do Mauro Galvão quando eu vejo essas camisas do Vasco. Que é um Mauro cara Galvão sensacional. jogou demais com a muito. camisa do E é um Vasco. cara incrível. Olha aqui, o Vasco publicou agora, o Vasco e a Nike acabaram de anunciar nas redes sociais essa parceria inédita para os próximos uniformes do Cruz Maltino. A gente vai botar na tela o vídeo que tem o slogan Nossa coragem nos faz gigante. Tem som o vídeo, ô produção? Tem som? Pode subir o som aí e encher a tela com o vídeo. Cadê? A gente não chegou até aqui seguindo as coordenadas, mas seguindo o nosso instinto. Usando a coragem como um farol. Abrindo uma nova rota por se recusar a aceitar o caminho. Que vídeo legal. E essa emoção, essa vibração, a Nike, que é uma parceria inédita com o Vasco da Gama, né, Vini Casagrande? Pois é, uma parceria gigante mesmo, de fato, porque estamos falando aí de uma das principais, se não a principal empresa fornecedora de material esportivo no futebol, que é a Nike. Então, todo o sucesso do mundo dessa parceria. Eu acho que mais importante que se preocupar com modelo de camisa, como que vai ser a camisa, como que se vai ter entrega em loja, eu acho que a empresa ela precisa engrandecer a marca Vasco da Gama, que é essa a preocupação dos clubes atualmente, não é apenas no dinheiro e como vai ser o modelo da camisa. Eu acho que é como a Nike vai tratar o Vasco da Gama, tem que tratar de uma maneira gigante como o clube é chamado. O Botafogo já teve a Nike ali
em um período ali até do Seedorf e tal. O Flamengo também eu não sinto falta, de Você verdade. não sente falta? Nossa, o brasileira. material esportivo era muito bonito. As camisas da Nike eram muito bonitas do Botafogo. Eles têm uma qualidade diferente, o Vinícius. Eu acho... Nike e Adidas, para mim, são as tops, né? A década de 90, o final ali, a Nike dominava mais o mercado no futebol aqui no Brasil, na América do Sul. Perdeu espaço para a Adidas foi dominando os principais clubes e agora, numa estratégia da empresa americana da Nike de retomar esse protagonismo, pelo menos dividir com a Adidas, nesse projeto que entra o Vasco, o Grêmio no Sul, o Atlético Mineiro e o Corinthians, né? Dessa forma, ela consegue em cada estado, né, ter um clube de grande torcida, um clube popular, para ela associar a marca e recuperar um espaço que ela perdeu nos últimos anos com o domínio da Adidas. Muito bem. Bota a seleção no campeonato aqui para ver se vocês discordam ou aprovam. Discordam ou concordam? Mudariam alguma coisa? Rossi, Fabrício Bruno, o mais rápido do mundo, Léo Pereira, PH na esquerda, King Naldo, Jorginho e o Romero do Cruzeiro, o homem Arrascaeta, Matheus Pereira do Cruzeiro na frente, Caio Jorge e Vitor Roque. Mudariam alguma coisa? Eu faria 3 mudanças. Quais? Thiago Silva no Fabrício Bruno. Concordo. Martinelli no Romero. Concordo. E Flaco Lopes no Vitor Roque. Concordo. Fernandão. Caramba, muito bom. Não, acho que está coerente. Esses nomes que o Flavinho falou poderiam muito bem fazer parte, mas os que estão o Thiago também. Silva jogou muito. Mas os que estão também. E é bom, GV, olha todos os times que estão. Todos eles do G4 do brasileiro, menos o Paulo Henrique. É verdade. Tem que dar muita moral para esse moleque por tudo que ele fez nesse ano no Vasco. A gente fala dele aqui já há muito tempo. Com relação à função... E tinha o Vitinho no Botafogo também, que foi bem. Foi muito bem também. Foram os dois convocados para a seleção que jogam aqui no Brasil, né? Lateral direito. Enfim, muito legal ver o Paulo Henrique ali no Vasco, que teve muita dificuldade nesse ano de 25. Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Revela hoje? Cadê? Bota aí na tela, revelação do campeonato. Ryan, 19 anos. 34 jogos, 14 gols, 1 assistência. Jogou muita bola mesmo, né? Muita bola e, assim, a torcida do Vasco não fique chateada comigo. Infelizmente, é uma tendência. Ele tem o completo biotipo da Europa. Total. Não adianta. Ele é alto, ele é forte, ele é rápido, ele finaliza de fora da área, ele joga aberto pelo lado, que é uma faixa do campo. Você precisa ter muita força para arrastar o adversário. Joga centralizado. Isso aí é mais um monstrinho que o Vasco criou e que daqui a pouco... Quem poderia ter brigado com ele ali para revelação? Alguém? Cara, talvez o Alan, do Palmeiras. Sim. Eu acho que o garoto, verdade. muita gente não conhecia, surgiu nessa temporada. Mas, assim, pensando assim rápido em outro, não me lembro. E é o muito. que o Fernandão fala. Às vezes, quando você tem um time estrelado igual ao do Palmeiras, é muito mais difícil você ter brecha. Por exemplo, um moleque de 19 anos ser titular absoluto do Flamengo é muito mais difícil. Até no Botafogo mesmo. Esse momento conturbado do Vasco deu a oportunidade do moleque virar titular e mudar a vida dele, Fernandão. Verdade, GV. Eu lembrei do Montoro também. Se tivesse chegado um pouquinho antes, tivesse um pouco mais de sequência, além da lesão na clavícula. Esse moleque é bom de bola. Muito bom de bola. E é isso, essa bola aérea. Ele também tem a bola aérea. Faltou o Flavinho falar dessa valência do Ryan. E, cara, não tem o que fazer. O Vasco vai tentar segurar o máximo possível, mas dentro de uma naturalidade. É inevitável. Vai deixar o moleque embora. É saber se vai ser agora. Isso. Até porque a saída do Ryan vai ajudar o Vasco. Financeiramente, o Vasco precisa disso. É bom a gente entender também, GV, pra galera que não entende o futebol europeu, haja algumas grandes e raras exceções que, para os caras fazerem uma contratação muito valiosa nessa janela de fim de ano, é difícil, porque lá para eles é meio da temporada. E eles não têm a previsão. Mas quando é oportunidade, é isso aí. Com essas exceções, pode ser, dependendo dos grandes mercados, né? Inglaterra, que deve ser para onde ele deva ir, ou sei lá... eu queria muito ver ele na Inglaterra ou na Espanha. Enfim. Espanha, eu acho que ele atropela todo mundo. E não pode ir por menos de 30. Retrospecto entre Vasco e Fluminense nesses últimos... 30 dias, né? De novembro até agora. Retrospecto de Vasco e Fluminense, de novembro até agora. A gente pegou um recortezinho de um mês, que normalmente é o que a gente usa como padrão aqui. 8 jogos. O Fluminense, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Fez 13, levou 4, 70% de aproveitamento. Um belo óculos que o Renato Gaúcho esqueceu no vestiário. O Vasco, 1 vitória. Pedrinho é o Chaves, Pedrinho. Aí não tem como. Chaves, 1 vitória. Nenhum empate, 7 derrotas, fez 6 e levou 19, Fernandão.
12% de aproveitamento. 12. Tomara que o Fluminense não veja isso. É porque verdade. isso é enredo prontinho. Exato, pra clássico. Pra mim, é isso aí. É enredo prontinho pro time entrar um pouco mais relaxado e quem tá querendo, quem tá precisando, quem vem tomando pancada, pegar. E pra recuperar no segundo jogo até pode acontecer, mas é mais difícil. Mas é muito discrepante o momento das duas equipes, né, Amanda? Muito. Ontem o pessoal pode até ter ficado um pouco chateado comigo lá na rede social, que a gente botou o corte lá. Mas assim, gente, o favorito nesse momento é o Fluminense. Eu não tô cometendo nenhum delito, nenhum crime falando isso. E o Fluminense ser o favorito não significa absolutamente nada. O Vasco pode fazer 5-0 no primeiro jogo e 10-0 no segundo. O Fernandão lembrou que o Vasco ganhou do Fluminense no último jogo. Justamente. E não pode esquecer também que isso tem nada a ver com a história dos dois clubes. Exatamente. Cada um tem. Eu vou tá vivendo o repetir seu momento. o que eu falei em Flamengo e Palmeiras na Libertadores. Isso aqui, vamos supor, números do Fluminense no vestiário, números do Vasco no vestiário. Isso aqui, para um jogo de mata-mata de Copa do Brasil... Exato. O juiz apitou, irmão. Não vale nada. Eu tava falando com o Vini ali fora. Falei, Vini, tá todo mundo achando que o Fluminense vai atropelar. Pode acontecer, mas assim, é clássico, é jogo decisivo, Maracanã, 50-50. Como diria Vini, o clássico iguala os desiguais. Perfeito. E assim, é o jogo, aquilo que a gente tá falando nisso. Futebol não é uma ciência exata, então nem sempre o melhor time vai ganhar o jogo. Então o momento do Fluminense é melhor, isso é um fato. Mas se vai ganhar ou não é outra história. E a gente tem visto, o próprio Fluminense viveu isso esse ano na Copa do Mundo de Clubes. Olha lá, quando jogou contra o Borussia, todo mundo falando que ia tomar uma sapatada, por muito pouco não ganhou o jogo. Tirou a Inter de Milão, tinha sido vice-campeã da Champions. Tirou depois o Al Hilal, o milionário Al Hilal, que tinha tirado do Manchester City. Time internacional, né? Então, assim, o próprio Palmeiras, que foi claudicante, mas foi chegando. O Flamengo perdoou o Chelsea aqui, ó. Toma, Chelsea. De virada ainda. Então, Toma, assim, Chelsea. Depois do Chelsea, tem que jogar. O jogo vai ser muito bem disputado. Eu sigo com o meu pensamento. O Fluminense é o favorito neste momento, mas tudo pode acontecer. Quando o juiz apitar, aí, meu amigo, se você não correr, se ficar, ai não, vou tirar o meu pezinho aqui, vou me resguardar pro segundo jogo, vai tomar lenhada. Ai, que susto. Fernandão, a gente tem um minuto, concorda? Não é nada, concordo com o Flavinho, tudo. E lembrar as pessoas que você gosta, que é na arena que o gladiador pede conselhos, querido. Ele veio com essa ontem, hoje ele repetiu. Porque é lá que as coisas acontecem, não adianta você ficar... Ninguém ganha de véspera, Fernandão. Quando a bola rolar na quinta-feira entre as duas equipes, entra a rivalidade carioca, histórica, sempre se enfrentando, torcidas que estão de lados opostos, mas entra também a expertise de Fernando Diniz e Luiz Subeldia. O Fluminense não perdeu consistência com a saída do Renato Gaúcho. O Diniz trouxe momentos de brilhantismo também ao Vasco. Outros, a torcida pegou no pé, termina com uma goleada, mas é outra competição, é outro campeonato, uma fórmula diferente para disputar a Copa do Brasil. Cicinho, como é que você vê esse duelo? Há um equilíbrio? Renata, pelo que foi o final do Campeonato Brasileiro, não há um equilíbrio. O Fluminense é muito favorito, mas assim, o Vasco ele já demonstrou nesses momentos de dificuldade que ele é capaz de reverter resultado, ele é capaz de jogar para igual, principalmente em clássico, né? Prova disso foram jogos contra o Flamengo, quando o Flamengo era absoluto, era favorito, e o Vasco conseguiu empatar, conseguiu criar oportunidades assim no Campeonato Brasileiro, enfim, quando enfrentou o Flamengo. E contra o Fluminense, o momento do Fluminense é bem melhor. E dá para perceber que o Vasco ele tirou realmente o pé no Campeonato Brasileiro, concentrando para a Copa do Brasil. Agora resta saber qual Vasco nós vamos acompanhar. Se é aquele concentrado que jogou contra o Inter, né, que ganhou de 5 do Inter, ou se é esse Vasco na qual nós estamos vendo um time que toma muitos gols, um time totalmente desligado no sistema defensivo. O Fluminense a gente vê o quê? Um time totalmente equilibrado, enquanto o Vasco existe esse desequilíbrio. Se fosse para tacar a minha cartada, o Fluminense é muito favorito contra o Vasco. Edu, eu ganhei o respeito do Vasco com esse 5-1, no sentido de que o time fez o que tinha que fazer, sem dó nem piedade,
depois até não conseguiu manter o mesmo nível. Só que o Fluminense, no Mundial com o Renato Gaúcho, deu provas de que é competitivo e não perdeu qualidade com o Zubeldia, por exemplo, nesse duelo final diante do Bahia, ótimo time comandado pelo Ceni, mas que o Fluminense foi superior. Renato, o Vasco é aquela dúvida, né? A gente fala da irregularidade do Vasco ao longo do campeonato, sim, toda a temporada. Então a gente, como o Cicinho falou, a gente não sabe qual o Vasco vai ser. Vai entrar aquele time que manteve uma sequência de vitórias ou aquele Vasco que jogou a última rodada contra o Atlético Mineiro sendo goleado? E ainda mais sendo cobrado pelo seu treinador, que não gostou do desempenho. Por um outro lado, você pega um Fluminense muito bem equilibrado com o Zubeldia, entrou, não perdeu ainda jogando dentro de casa. Então isso é um fator muito importante, principalmente nesse formato de campeonato que é mata-mata, jogam fora em casa. Então eu entendo assim, o Fluminense, melhor momento, mas a gente sabe que clássico tudo se equilibra e, é claro, um pouquinho de favoritismo para a equipe do Fluminense. Rodrigo Jufo voltando conosco aqui ao Sport Center para falar mais deste Vasco que enfrenta o Fluminense nessa semi de Copa do Brasil. Bem-vindo mais uma vez, Jufo, beijo para você. Outro beijo para você, Glaucia, todos os amigos do Sport Center. O Vasco tenta mudar a chave agora, pensar na Copa do Brasil, passado esse final de Campeonato Brasileiro, essa reta final do Brasileirão muito ruim à frente de Fernando Diniz. Os últimos 8 jogos do Vasco são 7 derrotas, só uma vitória, aquele 5-1 sobre o Internacional aqui mesmo em São Januário, que decretou a permanência do Vasco na Série A, fez o Vasco chegar àquele número mágico de 45 pontos e ficar ali na 14ª colocação do campeonato, garantindo uma posição ali numa competição continental. Se o Vasco vencer a Copa do Brasil, ele vai à Libertadores como campeão da Copa do Brasil, direto à fase de grupos, mas se ele perder, tanto Corinthians, Cruzeiro ou Fluminense vencendo a Copa do Brasil, ele garante uma vaga na próxima Sul-Americana, que era o grande objetivo do time nessa reta final ruim de Campeonato Brasileiro, depois dessa sequência de resultados péssimas com o Fernando Diniz. Agora a comissão técnica do Vasco tenta trazer de volta aquela equipe de outubro que venceu 4 partidas seguidas, chegou a sonhar com uma classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, atingiu a 8ª colocação, foi ali naquele mês talvez o melhor futebol do Campeonato Brasileiro inteiro, melhor versão do Vasco de Fernando Diniz. Agora a comissão técnica tenta trazer de volta esse time para a disputa das semifinais da Copa do Brasil nesse clássico contra o Fluminense. E em outubro, naquela melhor versão que eu vinha falando, 4 vitórias, o Vasco ganhou do Fluminense no Maracanã por 2-0, uma grande atuação de Rayan. E ele foi um grande destaque do time no Campeonato Brasileiro, falou sobre essa disputa no clássico contra o Fluminense pela Copa do Brasil e também o Paulo Henrique, lateral direito. Vamos ouvir. Sim, com certeza. Como tu falou, a gente não terminou o ano muito bem, mas agora não tem tempo para lamentar, porque agora já tem jogo quinta-feira da Copa do Brasil, um jogo muito importante. A Fluminense vem com um momento muito bom, então a gente tem que pensar no Fluminense agora na quinta-feira, pensar no domingo, porque é um jogo muito importante para a gente. A motivação ela já existe desde o momento que estávamos classificados para a semifinal, então ela queima dentro do nosso coração, porque é algo que pode coroar realmente a nossa temporada. Acho que esse prêmio individual ele é muito legal, mas nada como o coletivo, como o prêmio coletivo, que é um título da grandeza que é a Copa do Brasil, para um clube que faz um bom tempo que não conquista. Eu acho que isso realmente pode marcar o nosso nome na história do Vasco, do futebol brasileiro, então a gente vai trabalhar muito para que a gente possa conquistar esse título coletivo. Do time considerado titular ideal, Glaucia, para esse jogo contra o Fluminense, só o Lucas Piton não vai estar à disposição, porque ele está com uma lesão no joelho, sofrida na reta final agora do Campeonato Brasileiro. Então, Pumita Rodrigues vai ser utilizado ali na esquerda e esse Vasco deve encarar o Fluminense, tentando agora dar uma nova vida, né? Dar uma nova cara, ganhar esse gás extra para a disputa da Copa do Brasil, o principal torneio do Vasco esse ano. Completamente diferente para mim. É completamente diferente. O Fluminense chega com a moral lá em cima, o Zubeldia com o time ajeitado, taticamente muito bem montado, a equipe do Fluminense recuperando alguns jogadores que foram até ovacionados ali, o Ganso, por exemplo, o Soteldo contra o Grêmio, o Thiago Silva fazendo gol importante, o Fábio agarrando a barbaridade. Então,
assim, é completamente diferente. O Fluminense chega com a moral lá em cima, chega com o esquema tático definido, já sabe a forma que vai jogar. Martinelli numa temporada espetacular. E o Vasco chega de 7 derrotas em 8 jogos. E assim... Diferentes formas. Destruído é muito forte. Mas mentalmente o time está enfraquecido. Goleadas sofridas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E tem muito que resolver, por exemplo, o Piton machucado. Aí o Vitor Luiz entra contra o Galo e faz gol contra. Já tem o Pumita Rodrigues que joga ali improvisado. E qual foi o jogo anterior que o Pumita entrou? Foi o Mirassol. O Pumita entrou pelo lado esquerdo e sofreu os 2 gols pelo lado dele. lesão do Piton. Na lesão do Piton. Então, assim, o Diniz que realmente vai ter que mais recuperar também a confiança dessa galera. O time do Vasco tá com a confiança ali um pouco mais abalada e, enfim... Em relação à forma de ataque, por exemplo, o Vasco não tem conseguido machucar os seus adversários, seja pelo lado direito com o PH, que sempre foi uma válvula de escape muito forte, com o Rayan mais centralizado. Eu vou repetir a mesma coisa que eu falei durante basicamente o ano todo. O Rayan, para mim, tinha que voltar a jogar aberto pelo lado direito. Tudo bem que o Diniz não tem muito centroavante, né, pra jogar centralizado, não vê ali no Verratti hoje, pelo chão, uma válvula para jogar na referência como camisa 9, mas eu acho que ele está tirando o melhor jogador da função dele, que é o Rayan pelo lado direito. Vamos ver como vai ser aí esse confronto. E para o Vasco, Mari, importante fazer esse primeiro jogo em casa, né? Já tentar conseguir algo interessante para esse jogo da volta, né? Exatamente, tem a maioria ali, né, no estádio. Eu não sei Mas não muda, é 50-50. 50-50, é verdade. Eu não sei se... Ai, que saudades disso, inclusive. A gente não vive isso aqui em São Paulo há muitos até isso anos. É bom pro Fluminense, mas vamos ver. Fluminense, Eu não sei se em algum momento da temporada o desempenho, ou pelo menos o rendimento, ele chegou a ficar meio que igual, assim, entre Vasco e Fluminense. Porque o Fluminense também teve bons momentos com o Renato, né? Sim. Então, assim, teve ali algumas oscilações, mas se a gente pega, num geral, uma temporada que foi relativamente boa, tanto com o Renato e, por enquanto, excelente com o Zubeldia, né? Uma única derrota em 10 jogos, esses últimos 10 jogos. Tem um gap ali entre um trabalho e outro, né? Até o Zubeldia também pegar a mão. Um pós-mundial, né? Um pós-mundial bem cansativo também ali. Mas o Vasco não, o Vasco ele oscilou demais, né? A gente falou aqui algumas vezes, goleia o Santos e logo depois sofre uma sequência de derrotas. Aí goleia de novo na competição e sofre uma sequência de derrotas. Então, assim, é um trabalho muito irregular, né? De ausências, de peças, de rendimento, de desempenho. Que o Fernando Diniz, tenho certeza que ele tem esse fator motivacional muito forte, ele sabe mobilizar um grupo. Tem ali, né, acessar algumas memórias de quando o Vasco desempenhou, isso pode colocar, né, em prática em 2 jogos, mas o trabalho do Zubeldia já é mais encaixadinho nesse Fluminense que desempenha. Se é Vasco, tá na colina.